O Peregrino, uma obra de John Bunyan. Nenhuma outra obra em inglês, a não ser a Bíblia, foi tão lida nos últimos 340 anos quanto O Peregrino, de John Bunyan. Lançado em 1678, o livro tem sido publicado desde então, traduzido para mais de 200 línguas. É sem dúvida um dos trabalhos mais significativos da literatura religiosa inglesa. A influência desse texto é considerável. No século XVIII, tornou-se livro obrigatório na educação cristã infantil. No século seguinte, segundo Edward Palmer Thompson, considerado o maior historiador inglês da última centúria, O Peregrino foi um dos textos fundamentais do movimento trabalhista inglês. Na Primeira Guerra, milhares de soldados britânicos recorreram ao livro em busca de iluminação espiritual para tentar entender a tragédia à qual estavam sendo expostos. Diversas imagens, nomes e metáforas usadas no livro acabaram se tornando parte da língua inglesa corrente. Com efeito, O Peregrino é um dos maiores clássicos da literatura mundial. O livro, que muitos consideram o primeiro romance da língua inglesa, é uma alegoria inspirada, segundo diversos autores, na Divina Comédia de Dante, bem como em várias obras devocionais cristãs anteriores, que descreviam o caminho para o céu. Escrito num estilo simples e calcado em passagens bíblicas, continua a ser um texto fundamental, tanto em termos religiosos como literários. Conforme escreveu o poeta e ensaísta inglês Samuel Johnson, o grande mérito desse livro é que nenhum homem culto consegue encontrar algo superior para enaltecer, assim como as crianças não encontram nada mais divertido para ler. A vida e a época de John Bunyan. John Bunyan, nascido em 1628 e falecido em 1688, viveu num dos períodos mais turbulentos da história da Inglaterra. Quando tinha 14 anos, a tensão entre o rei e o parlamento levou a uma sangrenta guerra civil, que terminou com a derrota e execução de Carlos I. Assim, a Inglaterra tornou-se uma república. Com o novo regime, a Igreja Anglicana foi radicalmente alterada. Na esteira, surgiram diversas congregações independentes e grupos religiosos que se declaravam independentes de qualquer igreja. John Bunyan nasceu numa pequena aldeia, Euston, filho de um funileiro. Embora tenha tido uma infância pobre, frequentou a escola local, o que lhe permitiu ter acesso aos livros e à literatura. Aos 16 anos, tornou-se soldado do exército parlamentar. Bunyan não tomou parte em combates, mas o ambiente do exército o influenciou por conta das ideias políticas e religiosas revolucionárias às quais foi exposto. Aos 19 anos, voltou para Euston, para assumir a oficina do pai. Esse foi um período de crise espiritual para Bunyan. Contudo, ele conseguiu superar seus conflitos ao recorrer à leitura da Bíblia. Um fato importante na sua conversão foi o ingresso na Igreja Independente, em 1653. Poucos anos depois, ele passou a pregar nessa denominação. Nessa época, quando a República exercia tolerância religiosa, Bunyan também começou a escrever. Entretanto, os ventos da política mudaram quando a monarquia foi restaurada em 1660 e a Igreja da Inglaterra foi restabelecida. Com isso, iniciou-se uma perseguição aos puritanos e qualquer culto que não anglicano foi proibido. Os 30 anos seguintes foram de opressão aos dissidentes religiosos, tanto que o período veio a ser chamado de a Grande Perseguição. Dependendo da gravidade e reincidência dos casos, os transgressores eram multados ou presos, ou desterrados, ou mesmo condenados à morte. De fato, a restauração da Inglaterra foi cruel. Centenas de pessoas foram executadas e muitas mais tiveram sua saúde arruinada por longos períodos nas masmorras, imundas e superlotadas. Por conta de sua fé, Bunyan enfrentou tal destino. Passou quase 12 anos preso,
entre novembro de 1660 e maio de 1672, uma das mais longas sentenças dadas a qualquer dissidente no período pós-revolucionário. Foi nessa época que Bunyan escreveu O Peregrino. Em 1672, foi libertado por meio de um indulto real e obteve licença para pregar, tornando-se um líder ativo entre as confissões cristãs dissidentes. No entanto, Bunyan voltou a ser aprisionado em 1677. Nos 6 meses que ficou encarcerado, ele deu a forma final à sua obra maior, O Peregrino. Na década seguinte, Bunyan intensificou ainda mais sua atividade literária. Sua vasta produção chega a 60 títulos, 14 deles publicados póstumamente. Entre esses títulos está a segunda parte de O Peregrino, que veio a público em 1685. Bunyan morreu em 1688 de uma febre contraída ao viajar sob forte chuva.